Tá. É o seguinte, a partir dessa porçãozinha de argila, eu vou passar ali a primeira técnica, a primeira variante da técnica de pinte para vocês experimentarem, tá? Então, a bolinha, a gente trabalha ela. Ó, aqui eu molhei um pouquinho a mão para mostrar para vocês que a gente não deve passar água na argila. Se vocês sentem que a mão de vocês está quente demais, está rachando a argila, vocês dão uma esfriada na mão ali, uma umedecida na mão com a sua esponjinha. Mas é uma quantidade de água que não vai ser passar água na argila, senão vocês vão criar uma superfície meio melequenta. Ó, a peça reta, ela parte de uma coxinha, tá? Então a gente vai fazer uma coxinha. Então tem essa ponta que você vê que não é muito aguda, né? Ela é bem suave ali, um cônico bem suave. E aí a gente vai começar o pinte, né? Eu costumo recortar um pedacinho de jornal, bem delicado mesmo, é uma camadinha só de jornal, que é para eu conseguir escorregar ali, essa escorregar na mesa, né? Para ela dar para ela deslizar. Porque eu faço a técnica de pinte muito. Deixa eu dar um pause aqui. Muito parecida ali com a lógica da técnica do torno, onde a peça gira e a minha mão está sempre trabalhando no mesmo ângulo. Então, eu fiz uma posição aqui com as mãos em que os 4 dedos ficam do lado de fora, isso no caso da mão direita, né? Quem for canhoto pode fazer a mesma lógica com a outra mão, e o polegar vai criando um furo central. E aí eu começo o movimento de rotação com a ajuda ali da outra mão, em que eu tenho a mesma força do polegar de dentro para fora, é a força dos 4 dedos de fora para dentro. Esse é o belisque, né? É o pinte, né? Eu estou beliscando a argila. Fazendo mais ou menos esse. Eu posso inverter também a rotação de acordo com. Ó, vocês percebem que eu tô também percebendo ali com o tato como está a espessura do meu fundo. É por isso que a peça de pinte ela tem um limite de tamanho, que é o tamanho da mão de vocês, né? Justamente porque é uma peça que vai depender muito da percepção tátil de vocês e ela serve também como um exercício para vocês desenvolverem essa percepção tátil. Aqui é o movimento, aqui é o movimento do polegar. Então, eu estou subindo a peça. Então, o meu movimento é o polegar para baixo e os 4 dedos para cima. Então, os 4 dedos vão puxando essa argila para cima sem abrir. Tá vendo que eu não estou abrindo? A boca dela continua mais ou menos igual àquela largura ali inicial da coxinha. Eu só estou subindo aquela parede enquanto eu afino ela, né? Agora eu vou inverter a posição para ir buscar ali o fundo. Eu vou comprimir o fundo justamente porque eu estava fazendo esse fundo subindo. Ó, tá vendo como eu marco ali? É como se eu estivesse criando uma quina interna ali da peça, né? Eu vou invertendo ali a rotação de acordo ali com a conveniência do meu movimento, né? E aí agora eu posso introduzir os 2 polegares, ó, porque eu já consegui abrir ali a, a espessura ali, diminuir a espessura, e eu vou subir um pouquinho mais. Também sempre mantendo aquela largura, porque essa é uma peça que sobe, né? Ó, isso aqui, esse movimento aqui, eu apontei ali para mostrar para vocês que não é para afinar a borda. Sabe por quê, gente? É a demonstração da espessura
justamente porque o que acontece? Aqui a gente tem um jogo de forças da massa, da argila, em que a base, como ela é mais gorda, como ela tem mais massa, ela oferece mais resistência. E conforme eu vou subindo essa parede com a força dos meus dedos no meu belisco, a borda ela oferece menos resistência porque ela tem menos argila. Então, existe uma tendência do principiante apertar, usar a mesma força de baixo até em cima, e isso resulta numa borda muito fina. Você acaba usando a mesma tensão que você usou ali embaixo para mover aquele peso, e em cima é mais delicado. Então, é legal vocês treinarem essa percepção para vocês perceberem que momento vocês serem mais delicados ali, que é o momento da borda. Aqui eu estou mostrando algumas rachaduras, mas vocês não precisam se preocupar, porque vocês podem tirar tudo isso no acabamento. Vocês reparam que eu não estou preocupando, não estou me preocupando em tirar essas marcas de dedo, essas pequenas fissuras, né, que são dadas ali pela falta de elasticidade, né, da argila. A argila é plástica, mas ela não é elástica, né? Então, ela pode dar umas pequenas fissuras, né? E eu também não estou me preocupando em tirar essas marcas agora, porque agora eu estou num momento de construção ali da peça, né? Então, agora eu estou subindo, estou fazendo ali um movimento de baixo para cima. E aí eu já vou, com bastante delicadeza, mexendo ali na borda, né? Para manter a borda ali com mais ou menos a mesma espessura. Ó, esse é um movimento de fechar que eu fiz agora há pouco, né? É um movimento, ó, eu estou dando mais uma amassadinha no fundo. Aí vocês vão percebendo, conforme vocês vão montando a peça, vocês vão percebendo onde alternar esses movimentos, né? Ó, tá vendo? Eu estou usando o dedo seco, eu não estou molhando. Se precisarem molhar o dedo, eu só recomendo que vocês não molhem a peça, senão a peça começa a ficar mole demais, tá? E ela fica muito marcada também, porque ela forma uma laminha, né? Se vocês adicionam água na peça. Então tentem trabalhar com a mão mais ou menos seca. Então, só essa gordurinha da mão, ela já desliza, entendeu? Ó, eu também, ó, tá vendo como a ideia é subir reto. Eu também não estou me preocupando com essa equalização ali da borda, porque depois eu vou cortar, entendeu? Muita gente começa a fazer a peça de pinte, vê que está ali mais alto numa ponta, mais baixo na outra, e já quer amassar a borda para ficar tudo da mesma altura. Mas vocês não precisam fazer isso, porque na hora do acabamento vocês podem recortar. Eu fiz um exemplo disso. Eu recortei a peça no meio para mostrar para vocês essa questão referente à espessura, tá vendo? Mas vocês não precisam fazer isso não, tá? É só a ideia de mostrar como que a forma interna segue. A proposta é, né? Também não vou dizer para vocês, aqui, ó, toda a força de dentro para fora tem que ser compensada com a força de fora para dentro, né? Senão a argila rasga. Os movimentos que eu fiz, né? Ó, mesmo assim não ficou tão uniforme assim, ó. No meio tem um calombinho ali. E vocês não precisam se preocupar porque a gente não vai. Ela está muito mole agora. Então a gente não precisa tentar alisar a peça nesse momento. Então essas marcas de dedo, elas vão ficar até a etapa seguinte do acabamento. Porque como a peça está muito mole, qualquer tentativa de alisar ela nesse momento pode deformá-la.
Bom, gente, isso é o desafio. Às vezes, alguém de vocês não vai conseguir sair logo de primeira. Então, por isso que eu ensinei a técnica ali da panqueca, porque se vocês sentirem que secou demais na mão de vocês, começou a rachar tudo, pega o borrifador, reamassa, tá? Não, não passem aperto, não. Agora eu vou fazer, vou tirar ali daquele rolinho, daquele cilindro ali que eu amassei. Eu botei essa trena para vocês terem uma ideia. Ali tem um diâmetro ali de uns 6 centímetros, né? E na hora que eu cortei, o cotovelo na frente. Na hora que eu cortei, eu procurei cortar ali de maneira que ela ficasse que ela não ficasse uma bolacha, né? Que ela ficasse gordinha, né? Justamente para eu não precisar dobrar a argila, né? Então eu cortei aqui e tal. E na hora que vocês cortam ali, a proposta, o desafio seria fazer quatro, tentando fazer com que as quatro saiam iguais. Não vai sair, tá, gente? Quando a gente faz isso pela primeira vez, é difícil aquilo sair tudo igualzinho. Essas coisas vêm com a prática. E fazer quatro peças é uma boa forma também de praticar, né? Mas aí vocês podem perceber que não ficaram do mesmo tamanho, né? As porções de argila. Então é legal vocês já darem essa batidinha ali e tal, para compactá-las, né? Para elas ficarem mais ou menos com os lados iguais e tudo, para depois vocês saberem ali qual ficou maior, né? Para vocês, né? Essa aqui ficou muito grande, aí tira um pedacinho, né? Essa aqui ficou muito grande também, vamos tirar mais um pedacinho. E aí, vamos partir aí para a modelagem, né? Dou uma umedecida na mão, depois eu dou uma enxugadinha. Vocês podem usar EVA também, viu? Ó, essa coisa não é que eu fico medindo as coisas que eu faço, não. É só para dar um exemplo, tá? Do tamanho, porque sem estar presencial fica difícil entender os tamanhos das coisas, né? Ó, eu estou formando a bolinha e você vê que eu formo a bolinha amassando as arestas, né? Com a mão em forma de concha ali, e que é uma forma bacana ali de você evitar dobras, né? Na sua argila, e ir amassando ela. Então, eu estava falando que vocês podem usar o EVA como base ali da mesa de vocês, porque o EVA ele é uma borracha porosa, né? Borracha plástica, sei lá, porosa, e que as argilas não vão grudar também, né? Então tem essas possibilidades. Ó, aqui eu ainda tirei mais um pouquinho. Aí, ó, evitando dobras, né? Se começar a grudar muita argila na mão de vocês, vocês ficam com essa esponjinha ali do lado, né? Para ir tirando rebarbas e excessos de argila. Aí o que eu fiz? É sempre legal, gente, vocês preservarem as porções de argila que vocês não estão usando, tá? Porque às vezes só aqueles 5 minutos ali que ficou ao ar já vai criando como se fosse uma pele ali que a evaporação ela vai a partir da superfície, né? Então, aí na hora que vocês vão modelar, aquilo racha. Então, é legal deixar sempre guardadinho no plástico. Ó, aquela minha basezinha lá que eu fiz, né? E também, ó, não precisam se preocupar
com superfície neste momento. Este é o momento de vocês modelarem a peça. Tá? Eu até fiz um exemplo aqui. Aqui. Ó, as marquinhas de dedo, tá vendo que ela fica toda meio mastigada ali, parece que alguém mastigou a peça, mas é assim mesmo que depois vocês vão tirar isso na hora que a argila estiver mais firme. Tem gente que já quer tirar essa borda antes da hora e já começa aqui as marquinhas de dedo, e já começa a querer amassar a borda, só que a borda da sua peça é a parte mais frágil dela. Então, você pode prejudicar a borda da sua peça se você tentar amassar ela para equalizar. No final da etapa de modelagem, ela fica basicamente desse jeito, né? Toda, assim, é pensar na estrutura mesmo e não na superfície, tá?